Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia e hoje eu vou te mostrar como se calibrar um paquímetro quadridimensional. E ainda estamos na saga de conseguir os primeiros 1000 inscritos. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botão vermelho e se inscreve. E se você já é inscrito, apresenta esse canal para um amigo que tem interesse em metrologia e peça para ele se inscrever. Vai ajudar muito. Vamos juntos. Esse paquímetro recebe esse nome quadridimensional porque ele é bem versátil. Possibilita medir comprimentos de 4 maneiras diferentes. São elas medição externa, com esses bicos, medição interna, com as orelhas, medição de profundidade, com essa haste aqui, e medição de ressalto, com essas faces aqui. Você vai ver melhor quando eu estiver calibrando. E como não poderia ser diferente, a calibração do paquímetro abrange essas 4 possibilidades de medição. Vamos lá! Além do paquímetro de 150 mm e resolução de 5 centésimos de milímetro, que é um instrumento que será calibrado, eu vou utilizar os seguintes padrões. 2 blocos padrão, esse menor é de 1,5 mm e vai servir para calibrar um dos pontos de medição externa, e esse maior de 50 mm, que vai ser utilizado para calibrar a medição de profundidade e ressalto, e um padrão escalonado de 300 mm. Esse padrão escalonado tanto vai servir para calibrar os outros pontos de medição externa, como para calibrar o paralelismo dos bicos e das orelhas. Lá na frente eu mostro como escolher os pontos que serão calibrados. Iniciamos limpando o paquímetro e os padrões utilizados com lenço de papel e álcool isopropílico. É muito importante analisar com cuidado as condições do instrumento, verificar se existem rebarbas ou pontos de oxidação nas faces de medição. Se estiver tudo certinho, prossegue com a calibração. Logo após a limpeza, é interessante aguardar um tempo para que haja estabilização térmica entre os padrões e o instrumento a ser calibrado. Normalmente se espera 30 minutos. É importante que o local da calibração esteja próximo dos 20 graus Celsius, que é a temperatura de referência. Passados esses 30 minutos, é hora de coletar os dados. Assim como na calibração do micrômetro, as indicações serão lidas diretamente no próprio paquímetro. Antes de colocar a mão na massa de fato, precisamos definir quais são os pontos que serão calibrados. E existem duas possibilidades. A primeira é calibrar nos pontos que o cliente pede, e caso o cliente não peça, aí você recorre ao documento DOC-CGCRE 004, que é um documento orientativo do Inmetro que fala os pontos mínimos para um monte de instrumentos dimensionais, como um paquímetro, micrômetro, trena, traçador de alturas e por aí vai. É só ir lá e procurar por paquímetro. Lá vai ter o que deve ser calibrado, quantos pontos e quais os pontos serão calibrados. Esse documento está disponível no site do Inmetro grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para a medição externa com os bicos, o documento pede 6 pontos, incluindo os extremos. E quando der, um desses pontos tem que ser no nônio. Como o nosso paquímetro é de 150 mm, o 0 e o 150 são os extremos. O ponto no nônio eu vou escolher 1,5 mm. E para completar, os pontos de 20, 50 e 100 mm. Pronto, já temos todos os pontos. Para a medição interna com as orelhas, medição de profundidade e ressalto, o documento pede um único ponto, mas não diz qual. Então eu escolho o ponto de 50 mm. Além disso, o documento pede mais 2 parâmetros, o paralelismo dos bicos e o paralelismo das orelhas. Sabendo disso, vamos para a calibração. A calibração dos bicos consiste basicamente em medir os blocos, sempre no centro de cada bloco. Realiza a medição e anota o valor no formulário e assim por diante. É interessante realizar ao menos 3 ciclos, mas não vale medir o mesmo bloco as 3 vezes seguidas. Executa o primeiro ciclo completo, no caso os 6 pontos, e só depois passa para o próximo ciclo.
Agora, para saber o paralelismo das faces de medição, você deve medir o mesmo comprimento em posições diferentes, nas extremidades de cada face. Por exemplo, para saber o erro de paralelismo dos bicos, eu utilizo o ponto de 50 mm do padrão escalonado e meço ele próximo da escala, na parte superior da face de medição, anoto esse valor e depois meço ele no finalzinho do bico, que é a parte inferior da face, e também anoto o valor. O erro de paralelismo vai ser a diferença entre esses valores. Aí você repete isso mais 2 vezes para completar os 3 ciclos. Aqui tem um detalhe importante, dentre esses 3 valores, esses 3 erros, o maior erro é o que vai ser atribuído ao instrumento, que é o pior caso. O próximo parâmetro a ser verificado é a medição interna, as orelhas. Aqui eu vou utilizar o padrão escalonado no ponto de 50 mm. Na hora de medir, pego o mais centralizado possível nos blocos e com toda a superfície de medição das orelhas. Mede e anota a indicação no formulário. Aqui também são 3 ciclos, 3 medições. Para saber o paralelismo das orelhas, o procedimento é o mesmo que o anterior. Utiliza o padrão escalonado no ponto de 50 mm, agora para a medição interna, mede na parte superior das orelhas, depois na parte inferior e a diferença é o erro de paralelismo. Depois partimos para a medição de profundidade. Vou utilizar como padrão o bloco padrão de 50 mm. Aqui tem um detalhe, é importante você utilizar uma superfície regular, uma superfície plana. Normalmente se utiliza um desempenho. A medição de ressalto é a mesma coisa da medição de profundidade, não tem mistério. Você vai medir o bloco de 50 mm numa superfície plana. E assim terminamos o procedimento de calibração de paquímetro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts. E também siga o canal no Instagram, é @canalmetrologia. Postamos coisas divertidas por lá. Tá bom? Valeu!